Glórias ao Senhor Jesus, louvado seja o nome daquele que criou todas as coisas, daquele que sustenta todas as coisas. Jesus Cristo, nosso Salvador. Que bom, amigo, que bom, irmão, é poder estar aqui de novo com vocês para compartilharmos a palavra do Senhor. Que bom que você está aí, que bom que você tem acompanhado esses vídeos. E nós estamos falando de algo muito importante, o assunto mais importante da Terra, falando de salvação, que é um maior bem que um ser humano pode ter, é salvação pelo nome de Jesus, pelo que Jesus Cristo fez. Então nós falamos aqui, nos vídeos passados, sobre 2 pontos da salvação. Vamos falar sobre, no total são 6 pontos sobre e a respeito de salvação. A salvação é tão importante, por quê? Porque esse mundo, porque essa vida passará, porque hoje estamos aqui desfrutando de vida, de saúde, mas amanhã ninguém sabe, e uma coisa certa que nós sabemos é que iremos morrer. E quem disse que tudo acaba quando morremos? Não, na verdade aí começa, porque aqui são poucos anos, aqui é só uma pequena passagem, é uma flor que sai e logo murcha, e é um vapor que surge da terra e logo se vai. Assim a vida do homem. Então temos que estar sendo conhecedores de tão maravilhosa salvação que Deus revelou para todo aquele que crê através da vida, através de Cristo Jesus. Então falamos sobre o primeiro ponto para se entender sobre salvação, conhecer a Deus, falar sobre a santidade de Deus. Quem é Deus? Falamos sobre a santidade de Deus no primeiro vídeo. Está lá no livro de Salmos 111, versículo 10. Você pode ver lá uma das bases bíblicas. E a outra base bíblica é Isaías 6:1. Depois fizemos um segundo vídeo. Primeiro nós mostramos àquele que nos ouve que Deus é santo. Segundo ponto, devemos mostrar a cada um que encontrarmos o seu pecado. O seu pecado. Então quando você fala de Deus santo, que não recebe pecadores, e você fala agora do nosso pecado, você vai ver que existe uma separação entre Deus e os homens. O homem nunca poderia habitar com Deus, nunca vai poder habitar com Deus se ele permanecer pecando e pecando, e se não receber Jesus Cristo como Salvador. Porque o homem foi a decadência, ele pecou, e ele morreu espiritualmente falando, ele morreu para Deus no sentido que ele nunca poderia voltar para Deus. Mas Deus envia Jesus Cristo como representante de Adão. Agora Jesus Cristo vem e vive perfeitamente e é morto, e esse sacrifício ele é aceito por Deus para que nós, todos aqueles que creram, possamos voltar, pudéssemos, melhor dizendo, voltar para Deus. Isso se chama justificação. Então agora quando Jesus Cristo morre e ele vive uma vida perfeita, ele nos representa, coisa que Adão não fez. Adão nos levou à morte por causa do seu pecado. Jesus Cristo vem e vive uma vida perfeita agora. Ele agora é morto, e a Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo 53, que o próprio Deus esmagou Jesus para que nós pudéssemos ser aceitos de novo no céu. Então temos que crer nessa verdade, devemos apresentar ao homem quem é, a todos os que encontrarmos, nossos familiares e amigos, quem é o homem. O homem é pecador. Romanos 3:23 deixa como referência, O salário do pecado é a morte, e tudo que nós merecíamos é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida. Ele nos deu vida por meio de Cristo Jesus. Quando Jesus morre, ele paga aquilo, ele paga a nossa dívida e também nos faz aceitos diante de Deus, porque agora nós estamos livres do pecado e da dívida. E o terceiro ponto que nós vamos falar hoje é justamente: devemos instruir as pessoas sobre Cristo e o que Cristo fez. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de João 3,16. É um versículo, uma passagem muito conhecida. João 3,16. Louvado seja Deus. Enquanto vocês abrem, eu quero louvar a Deus pela vida do nosso irmão Fernando, nosso irmão Roque. Fernando, obrigado pelo apoio, Tem me ajudado bastante, os materiais que você tem me concedido. Que Deus continue abençoando a sua vida aí, meu irmão, E continue nessa obra aí. Que Deus abençoe você. Continue assim, com esse coração generoso. Oro sempre por você, oro por sua família, para que Deus continue abençoando vocês, tá bom? Vamos lá. João 3,16 vai dizer assim, esse versículo é um versículo muito conhecido, não é? Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha a vida eterna. Né? Esse é o primeiro versículo que nós vamos falar. Eu já quero deixar um versículo também, que está em Efésios, no capítulo 2, Efésios capítulo 2, guardem essa palavra aqui de João. Vamos para Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 1. Ele nos deu vida, ele lhes deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Foi o que eu acabei de falar agora há pouco sobre Adão. Então, vamos ver Efésios primeiro. Ele vos deu vida, ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em seus pecados. Porque o homem estava morto para Deus, porque o homem estava cheio de pecado, porque o homem nasceu pecador. Porque a única coisa que o homem sabe fazer bem, e ninguém precisa ensinar para ele, é pecar. Ninguém precisa ensinar ninguém a pecar. O homem ele nasce pecador, ele nasce com a mente decaída, ele nasce pronto para pecar. Em pecado eu nasci, em pecado me concebeu a minha mãe. É isso que a Bíblia diz. E aí agora a gente volta para Isaías 6, fala sobre a santidade de Deus, os anjos ali adorando a Deus, como nós falamos no primeiro vídeo. Como voltaremos para Deus agora, sendo que nós temos uma dívida? Todos estão pecados, todos são pecadores e são incapazes de se limpar por si mesmo, de parar de pecar por si mesmo, de ser recebidos no céu por Deus. São incapazes de se santificarem por conta própria, na sua própria força. E agora quem pagará a dívida? Essa dívida só poderia ser paga por um homem perfeito. Quem poderia pagar a dívida? Qual homem perfeito existiu na terra que poderia ser aceito como sacrifício por Deus, para que Deus dissesse: olha, Samuel, a sua ficha está limpa, vai, não peques mais, agora você pode entrar no céu. Quem poderia ser esse homem? Olha, olhando para a terra, não existia um homem sequer. Aquele homem que faz sempre boas ações, que você fala: olha, se esse aí não entrar no céu, ninguém entra. Olha, esse homem, ele pode ter sido transformado por Deus, ou até mesmo ele faz caridade, talvez para poder, pensando em receber benefício de Deus, ou ele faz caridade porque Deus tem trabalhado no coração dele. Mas ele não poderia ter morrido por você. Ele não poderia ter morrido, ele não poderia me salvar, porque ele já nasceu em pecado. O pecado é uma doença que contaminou toda a raça humana. Agora, Jesus Cristo é a cura. Então, quando você entende, quando nós entendemos que nós nascemos em pecado e que não merecíamos nada a não ser o inferno, nós começamos a ficar abatidos por um momento, tristes por um momento. E você pega a base bíblica de Mateus capítulo 5, né? Bem-aventurados são os pobres de espírito. Quando você ouve essa verdade, meu amigo e minha amiga, que você nasceu em pecado, você fala: mas eu sou tão bonzinho, eu faço tantas coisas boas, eu nunca maltratei ninguém. Não importa, nasceu pecador e agora precisa receber o pagamento para poder ser livre. O pagamento é dado por Jesus Cristo gratuitamente para as nossas vidas. Então, você crente, você que serve ao Senhor Jesus, e não há motivo para você reclamar da vida, não há motivo para você se entristecer a ponto de querer abandonar a sua fé em Deus, porque você estava perdido, e se você crê nele até o fim da sua vida, e crê somente nele, não pelas suas obras, mas crê somente que ele é aquele que salva, e você entrará no reino dos céus e você viverá com ele para sempre. Quando você entender que a sua vida inteira você pecou, meu amigo, que ainda não se achegou a Deus, creia que você nasceu pecador e que você necessita de um Salvador, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Eu quero ler com vocês um último texto agora, pela graça e pela misericórdia do Senhor, 1 Timóteo 2,5. Por favor, abram aí. Se você não tem Bíblia aí na mão agora, por favor, celular você tem, baixe uma no seu celular, e seu problema está resolvido. Mas se você não tem, preste atenção, Deus irá continuar falando aí com o seu coração, tá bom? 1 Timóteo 2,5 diz assim: porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem. Eu falei agora há pouco, não existia ninguém perfeito. Só Jesus Cristo pode nos levar de volta para Deus. Não existem intermediários. Olha, eu vou pedir para fulano de tal. Não, é Jesus Cristo. Ele é o único capaz de com uma mão segurar a mão de Deus e com a outra mão segurar a nossa e fazer as pazes.
E nós agora estamos fazendo as pazes com Deus pela fé em Jesus Cristo. A nossa conta estava negativa e o nosso destino era a morte, mas vem Jesus Cristo como sacrifício, morre no nosso lugar, paga a nossa conta e agora recebe isso aí, recebe esse pagamento e seja feliz e viva com Ele eternamente. Esse é o Evangelho, essa é a salvação tão maravilhosa que Deus nos oferece. Então, por favor, você que está aí lutando para permanecer firme, crendo, por favor, não desista. E você que ainda não se achegou a Deus, olha, essa vida é passageira, essa vida, ela sem Jesus ela conduz à morte, mas Ele tem vida e vida eterna. Eu quero fazer uma oração aqui, agradecendo a Deus pela sua vida, pedindo a Deus pela sua família, pelo seu coração, pela sua mente, por tudo aquilo que tem acontecido na sua vida. E ainda que as lágrimas rolem no seu rosto, você tem motivo para se alegrar se você estiver em Cristo. Mesmo que você veja a situação tão difícil. Agora, mesmo que você tenha tudo que você tem sonhado agora, mesmo que você tenha, se você não tiver esse pagamento que te leva até Deus, você está perdido. Então, por favor, achegai-vos a Deus, achegai-vos a Deus. Humilhai-vos sobre a potente mão de Deus, Ele os exaltará. Aleluia. Ó Deus amado, eu quero te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui juntos de novo, Pai. Meu Deus, para falarmos da Tua palavra. Eu sei que o homem aqui não tem nada para oferecer para essas pessoas que estão ouvindo agora. Mas aqui, meu Pai, foi a Tua palavra. Então, quando é a Tua palavra, ela é maravilhosa, ela é poderosa, ela é digna de total aceitação. Por isso, Jesus, faz a obra neste lar, nessa mente. Meu Deus, levanta os caídos, aqueles que estão fracos, Tu és a força. Aqueles que estão perdendo a fé, meu Deus, Tu és, meu Pai, a Tua palavra diz, meu Pai, que a fé é um dom do Senhor. Então, em nome de Jesus, manifesta a Tua vontade, meu Pai, cumpra o Teu querer e que o Teu nome seja engrandecido, meu Deus. Eu te agradeço e eu te louvo, ó Pai, no nome de Jesus. Meus amigos e irmãos, até uma próxima. Lembre-se sempre, não acaba aqui, não acaba quando você morre. Existe uma eternidade triste, mas também existe uma eternidade feliz, onde estaremos com Deus para sempre, né? E um certo pregador, muito conhecido, ele diz assim, olha, se tudo que eu falei agora, se tudo que eu acredito for mentira, o que é que eu perdi? Se tudo que eu falei não foi verdade, o que é que eu perdi? Né? Agora, se tudo que eu falei foi verdade, aqueles que não aceitam, não recebem Cristo e não vivem para Ele, perderam a vida eterna e ganharam um tormento. Então Jesus deseja salvar. Amém. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.